ele esteve em vários locais, como ele apresentou na primeira avaliação, no primeiro mapa, e dentre essas igrejas que ele plantou algumas igrejas na região da Galácia. Após 14 meses, depois de 14 meses, ele volta a entrar em contato com essas igrejas através da Carta de Gálatas. Então, é uma retomada de uma igreja recém-plantada, igrejas, né, na Galácia, recém-plantadas, mas que ele traz uma carta para elas no sentido de admoestação. Como a gente viu no início, Paulo, às vezes, ele traz algumas palavras de advertência mesmo, de admoestação, para corrigir alguns possíveis desvios que estavam ocorrendo na igreja da Galácia. Os principais pontos que chamam a atenção nas duas primeiras aulas é que Paulo parece que está um pouquinho zangado. Essa palavra eu achei legal por causa dos anões, dos 7 anões, anões, sei lá. Zangado é uma palavra que realmente o cristão, às vezes, pode se manifestar zangado, mas eu acho que ele também estava um pouquinho decepcionado, porque ele tinha acabado de plantar aquelas igrejas, ele tinha levado pessoalmente o evangelho até ali, e pouco mais de um ano ele se vê necessário mandar alguma carta para polir, já para corrigir alguns erros que estavam acontecendo. Os principais erros que ele chama a atenção e que a gente vai ver no desenvolver do livro estão relacionados a práticas e costumes referentes ao judaísmo. Então, existe alguns usos, algumas situações em que os líderes estão colocando, já infiltrando no evangelho original, que foi pregado por Paulo, algumas situações que não são verdadeiras em relação ao evangelho. Tanto é que ele diz que é o não evangelho. E uma coisa que a gente já discutiu existe o evangelho verdadeiro e tudo que passar disso é o não evangelho. Tá? Então, o que a gente tiver de distorção, o que a gente tiver de acréscimo ou redução no evangelho, já não é mais o evangelho verdadeiro. Então, esse é o contexto da carta, uma carta já de advertência, de admoestação, para que eles voltassem ao evangelho original. Então, agora nós vamos ler o texto, que é o texto base, que é em Gálatas 1, de 10 a 24. Se o Ivênio puder ler essa porção da Bíblia para nós, por favor. Gálatas 1, de 10 a 24. Vamos ler. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Eu, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça, aprovo revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes
nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Isso. Então, aqui nessa segunda porção do capítulo 1, a gente está vendo praticamente uma biografia que Paulo faz de si mesmo, né? Ele coloca, vocês podem observar a minha mudança, como eu era antes da conversão e como eu me tornei depois da conversão. E essa explicação, essa justificativa que ele dá, explicando a sua própria vida, a sua própria experiência pessoal, ela tinha alguns objetivos. Por que ele precisa falar de si mesmo? Praticamente ele está defendendo a sua autoridade, ele está dizendo como ele chegou ao ponto de ser uma pessoa capaz de implantar igrejas. Isso ocorria, essa biografia, essa explicação de si mesmo, ela foi necessária porque alguns líderes da igreja da Galácia estavam tentando diminuir, estavam tentando reduzir o evangelho que Paulo pregava e estavam colocando algumas ideias para desfazer da palavra dele. Então, ele faz esses argumentos com o seguinte objetivo: refutar palavras que estavam sendo ditas contra ele, que não eram verdadeiras. E, com isso, ele usa 3 contra-argumentos que a gente pode observar. Um primeiro contra-argumento que ele usa é o que ele estava sendo... o que eles estavam dizendo dele é que talvez o evangelho que ele pregasse tivesse sido fruto de um processo de meditação, pensamento próprio ou um raciocínio que ele tivesse tido por si só, tá? E Paulo refuta isso quando ele diz, aqui no texto de Gálatas, que vocês podem observar qual foi a minha transformação, como eu era antes de conversão e como eu sou agora, tá? Então, assim, ele diz que a conversão dele foi uma coisa absolutamente radical e que o evangelho que ele prega não foi fruto de um período de meditação, de um período de isolamento, nada disso, que foi realmente bastante radical. Para isso, para a gente saber qual era a natureza de Paulo antes da conversão, eu acho que é importante a gente ver como era o jovem Saulo. Alguém tiver a Bíblia aberta, por favor? Atos 7, 54 a 8:1. Atos 7, 54 a 8:1. Quem achou, por favor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Até 8:1, né? 8:1, isso. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ótimo. Obrigado, Marcos. Então, assim, o contexto que a gente vê de um jovem
não só perseguia as igrejas, como ele era praticamente um líder da perseguição. As pessoas que apedrejaram Estevão colocaram suas vestes ao pé de Saulo. Então, eles se submeteram à liderança de Saulo, que era um jovem muito cruel, né? Porque o apedrejamento era uma morte muito cruel. E ele liderava essa perseguição às igrejas. Agora, uma parte médico sobre apedrejamento, eu acho que, não sei, não existe mais essa prática, graças a Deus, mas o apedrejamento é considerado uma das mortes mais doloridas e cruéis, tá? A gente sabe que a morte se dá por hemorragia interna, então as pessoas vão apedrejando, muito dolorida, porque a pele é um órgão muito dolorido, e exceto se alguém for gentil e apedrejar o crânio, a pessoa se mantém consciente por muito tempo. Então, assim, uma morte dolorida e muito cruel mesmo. Então, assim, a visão dessa história do apedrejamento, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é uma visão que machuca, pelo menos aqueles que têm o mínimo de sensibilidade ou amor pelo próximo, não é uma coisa simples de se ver. E Paulo não só consentia, como ele estimulava isso. Então, assim, o jovem Paulo era uma pessoa fria, cruel, sádica, e Estevão dando seu testemunho ali, como o Marcos leu, dando o testemunho de louvor a Deus, se submetendo, quer dizer, então, ele se manteve fiel, Estevão se manteve fiel, e Paulo muito cruel, tá? Então, esse é o perfil de Saulo, antes da sua conversão. Agora, se alguém tiver a Bíblia aberta, em Atos 9, 1 a 9. Tragam suas Bíblias para a classe da escola dominical. Atos 9, 9, de 1 1 a a 9. 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Até o 9. Isso. Aqui, então, é uma retomada, né? Todos nós já conhecemos a conversão de Paulo, mas nesse contexto, a gente vê a forma incisiva que ele saiu de um caminho. Porque no início do capítulo 9, ele diz que ele estava respirando ameaças e mortes. Ou seja, ele parecia um boi bravo ainda, incitando os colegas, incitando a perseguição aos cristãos, uma igreja recém-formada. E agora ele tem esse encontro pessoal com Jesus, Jesus fala com ele reconhece que é Jesus, né? E a vida dele se modifica totalmente. Aqui, um outro parênteses que eu quero fazer é que um dos pontos principais da nossa classe vai ser o valor do testemunho e o valor da palavra de Paulo. Como o Ivênio falou nas primeiras aulas, Paulo era um apóstolo com A maiúsculo.
Paulo era um apóstolo que foi orientado e recebeu do próprio Jesus as palavras, e o ministério dele foi iniciado pelo próprio Jesus. Então, isso é muito, muito importante, no sentido de que Paulo era verdadeiro e recebeu as palavras do próprio Jesus. Então, aqui, com essas duas fases, a gente fecha o argumento, o primeiro contra-argumento dele, de que ele tenha recebido ou tenha tido uma inspiração ou palavras por si só, mas sim que Jesus Cristo levou a ele a palavra que ele deveria transmitir. Eu vou dar uma pausa aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade. Senão a gente continua com os argumentos. Abre o seu... Não? Pai, você vai falar? Não. Bom, o microfone dele acho que não está 100%. Bom, esse então era o primeiro argumento. E o que a gente deve refletir aqui é essa autoridade de Paulo. Paulo fala com propriedade porque foi orientado pelo próprio Jesus, e essa mensagem dele foi orientada pelo próprio Jesus. O segundo argumento que os líderes da Galácia estavam usando é que talvez Paulo tivesse falando através de outros líderes, que ele tivesse recebido a mensagem através de outros líderes e repassando, o que não é verdade, tá? E a gente viu que o testemunho dele diz que ele recebeu do próprio Jesus, e outro, ele fala aqui no versículo 16 e 17, que ele não consultou nem carne, nem sangue, nem apóstolo. Ou seja, ele enfatiza isso, que a palavra que ele recebeu é por ele mesmo, tá? Não teve como uma distorção no meio do caminho, ou alguma coisa que pudesse ter se perdido ou acrescentado nessa história. Ele diz que ele não consultou carne nem sangue e nenhum outro apóstolo. Então, esse é o segundo contra-argumento dele para refutar esses líderes cristãos. O terceiro contra-argumento dele é que, apesar de tudo isso, apesar dele não ter consultado outras pessoas, o evangelho dele é absolutamente igual ao de Pedro e Tiago. Então, ele fala que ele conversou depois com Pedro, no versículo 18, e com Tiago, tá, aqui no 1,19, e que, apesar deles, Pedro e Tiago foram contemporâneos de Jesus. Então, foram os apóstolos que estavam com Jesus no seu dia a dia. Eles receberam o evangelho, eles testemunharam a vida de Jesus, e Paulo depois. Mas, apesar de tudo isso, havia uma conformidade nas palavras. Tudo que eles falavam tinha um justo coincidência. Tá? Assim, era coincidência assim, no sentido de estar adequado às palavras dos três apóstolos. Tá? Então, aqui, o que a gente vê nessa primeira fase da biografia de Paulo é que ele é um apóstolo verdadeiro, com A maiúsculo, que as palavras que ele fala não vieram por si só, e que as palavras que ele recebeu foram dadas diretamente por Jesus. Tá? Então, isso era muito importante para ele ter a autoridade frente a essa carta que ele vai escrever a partir de agora, e que é validada pelo próprio Jesus. No caminho de Damasco, Jesus falou com ele, tá? E, então, vamos observar, voltar aqui um pouquinho, como era o Paulo antes da sua própria conversão, como ele disse. Eu vou reler Gálatas 1:13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.
Então, aqui, Paulo, do seu testemunho, ele está dizendo, vocês se lembram como eu era e como eu levava a conduta do judaísmo para perseguir as igrejas. Ele fala de si mesmo, tá? Então, o que a gente vê? Paulo tinha uma experiência com relação às tradições judaicas. Ele era muito ciente do que eram aquelas tradições, porque em nome dessas tradições, ele perseguia as igrejas, tá? Então, o que a gente vê com isso? Paulo recomendava que esses mestres da Galácia não entrassem por esse caminho, tá? Então, ele diz por ele mesmo, em nome dessas tradições, em nome de tudo isso, eu destruí, eu persegui e assolava as igrejas. E vocês, aos pouquinhos, porque, na verdade, as igrejas cristãs, na época, não foram radicais nessa infiltração do judaísmo. Os usos, os costumes, eles eram penetrados aos poucos, eram situações que iam sendo infiltradas no evangelho que Paulo pregou. Tá? Então, o que o Paulo afirma? Vocês não comecem com esse tipo de detalhamento de usos e costumes, porque vocês vão acabar totalmente revertendo o evangelho e vão acabar tendo o caminho que eu tive, que é o contrário do cristianismo. Então, Paulo falava de experiência dele mesmo. Paulo falava porque ele sabia o que era ser essas tradições judaicas. Mas aí entra o tema da aula de hoje. Paulo, ele estimulava e ele vinha com uma palavra contrária no sentido a esses usos e costumes judaicos. Paulo enfatizava que a salvação era pela graça. Então, aqui ele já mostra que, ao contrário do que eles estavam tentando misturar no evangelho de usos e costumes, toda salvação e todo o caminho da salvação era pela graça de Deus. Porque ele sabia que esses usos e costumes traziam o mérito para a própria pessoa, traziam o valor para quem estava fazendo essas atitudes e tomando essas atitudes por si só. Tá? Então, o autor escreve uma frase que eu achei muito bacana, que ele diz o seguinte: ninguém é tão bom que não precise da graça do evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-lo. Então, o que Paulo está querendo dizer? Por melhor que você seja, que você se considere, você precisa da graça de Deus. E por pior que você seja, por mais rebelde ou distante da igreja, você pode receber, porque graça vem de Deus. Então, assim, tira totalmente o mérito do ser humano, tira totalmente o valor das práticas que a gente possa fazer. A salvação é um dom gratuito de Deus, vem pela graça. Isso Paulo está enfatizando já no confrontamento com esses usos e costumes. Então, para chamar a atenção desses mestres que vocês têm que se firmar na graça, não acrescente nada que o homem possa fazer, não acrescente nada que possa ser mérito de vocês. Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar, testemunhar? Débora, nessa fala, né, o que a gente reforça aqui é que Paulo, ele é o exemplo aí, pelo texto que nós lemos, ele é o exemplo mais claro, né, de que a salvação é pela graça. Vê a transformação radical que houve na vida do Paulo pré-cristão, do Paulo pós receber Cristo, né? Ele é essa mensagem viva, tá? mais marcante, talvez, que a gente tem aqui na Bíblia como exemplo de conversão, tá? Mostrando para nós que, independente se você, como você leu a frase aí do autor, se você, por mais bom que você seja, dizer que você não precisa do evangelho, ou por mais ruim que você também não possa receber, a vida de Paulo mostra, né, quão ruim Paulo era, tá? E o que Jesus fez na sua vida, né? Então, essa conversão de Paulo nos mostra claramente que a salvação é pela graça, tão somente pela graça.
Perfeito. Alguém mais? Eu estou dando eco. Bom, então vamos dar continuidade. O patrocínio está tentando falar. Vai, pode falar. Tá travado só, né? É. Bom, se alguém quiser falar, escreve aqui, então, no nosso chat, para a gente poder saber da pessoa. Continuando. Essa biografia, esse testemunho de Paulo, ele, como o Ivênio disse, ele é muito marcante. E ele começa retomando, dizendo que desde o ventre de sua mãe, Deus já tinha separado para que ele fosse e se convertesse e plantasse igrejas. Ele diz aqui, ó, que ele veio, desde o ventre de sua mãe, ele era já cuidado por Deus, no versículo 15. E aí ele demonstra que todo esse treinamento, que toda essa bagagem que ele teve durante os anos de perseguição, durante o período que ele afrontava e assolava as igrejas, ele serviu como um treinamento, como uma forma dele se enriquecer, para que ele pudesse estar mais forte, para plantar as igrejas, para que o cristianismo, através dele, pudesse ser mais forte. Esse preparo, esse treinamento, ele enxerga que as situações que ele viveu, o período que ele era rebelde a Cristo, serviram para fortalecê-lo, serviram para trazer estrutura para que hoje ele pudesse plantar as igrejas com mais firmeza, com mais temor. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta ou dividir uma ideia. Eu não sei da experiência de vocês, mas eu tenho para mim que muitas vezes a pessoa que era muito radicalmente contra o cristianismo, e quando ela se converte, ela se torna muito mais fervorosa, ela tem muito mais vontade, assim, de comunicar o evangelho, de pregar o evangelho. Por exemplo, a gente vê testemunhos de pais de testemunhos de pessoas que viviam muito distantes de Cristo, que quando se convertem, eles têm uma vontade, eles têm uma força de testemunho, de fé, porque eles reconhecem que Cristo tirou de uma vida, de um lamaçal, de uma vida muito difícil, e que hoje eles gozam da presença de Deus, de uma paz, de situações que são valorosas para eles. E, às vezes, quando a pessoa é nascida na igreja, nem sempre ela tem essa mudança tão radical, e nem sempre ela tem um testemunho tão forte, ou ela tem tanta vontade de testemunhar e de pregar. Se alguém quiser comentar essa fala. E, Débora, o que eu entendo e gostaria até de falar sobre esse assunto que você comentou. Às vezes tem alguns de nós que, por exemplo, nasceu na igreja, né? E às vezes começa a questionar, poxa, vê aquela pessoa, né? Fez tudo de ruim, tudo que pudesse ter de pecado, de repente converte, olha que maravilha que fica a vida dela, né? E a gente tão lá no caminho do Senhor desde o berço, né? E parece aquela vida contínua nossa. O que eu tenho visto como prática para nós é que a gente deve ser muito grato a Deus por Deus não nos ter nos destinado a uma vida daquela e ter nos colocado desde o berço na igreja. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus poderia ter feito de mim uma pessoa dessa, igual o Paulo era, né? E depois ter me trazido para a sua graça, como ele fez com Paulo. Mas não, eu sou muito grato a Deus, porque desde criança ele me pôs já nos caminhos do Senhor. Então, diante dessa fala, eu queria falar para nós que boa parte do que estão aqui nessa classe, né, já praticamente nasceu num lar cristão, seja grato a Deus, porque Deus te colocou lá desde o começo. Então, às vezes a gente fica pensando na nossa vida e vê
por exemplo, o salmista, acho que Salmo 71, né? Ele fica assim, vislumbrado, por que os ímpios prosperam, né? E eu que estou aqui seguindo o Senhor, estou com essa minha vidinha, né? Não, seja grato a Deus, porque Ele tem cuidado de você desde antes de você nascer. Então, essa fala é assim. E para aqueles que realmente tiveram uma vida tão desregrada, tão em pecado, e Deus chamou, essa pessoa também tem que ser tão grata a Deus por Deus ter tirado ela do lamaçal de pecado. Então, é a graça de Deus. Paulo, quando nesse versículo 15 aqui, ele diz que Deus estava trabalhando na vida dele antes mesmo dele nascer, né? Lá na eternidade, Paulo vem reforçar para nós aqui a doutrina da predestinação, né? Fomos já predestinados por Deus, e é assim que nós temos sido. E aí, outra coisa, outra fala nisso, que eu gostaria de dizer, é assim, quer dizer, o que me difere do pior bandido sobre a face da terra? É a graça de Cristo. Retira a graça de Cristo de nossa vida, nós podemos nos tornar como o pior bandido que tem no mundo. Então, é motivo para nós, crentes, né? Motivo de gratidão a Deus pela vida que Ele nos dá, pela vida que Ele concede sobre a graça de Cristo. Muito bom. Alguém mais? O pessoal que está oculto, fiquem à vontade, é só dar um sinalzinho com áudio, é só abrir seu microfone e a gente já sabe de algum de vocês que esteja interessado em compartilhar algum testemunho. E também em relação a isso, a gente, como Ivene falou, a gente fica se perguntando, por que Paulo foi escolhido? Sendo ele um perseguidor, sendo ele uma pessoa que agredia os cristãos pessoalmente e confrontava e assolava as igrejas, por que ele foi escolhido? Na verdade, primeiro, ele já foi escolhido desde o ventre da sua mãe, mas ele foi escolhido porque Deus se agradou nisso, entendeu? Muitas vezes a gente não tem uma explicação razoável. Deus se agradou em escolher Paulo como seu líder, como seu servo, tá? E isso cabe a nós também, tá? A nossa pequenez tem que ser interessada no sentido de que nós não fizemos nada pela nossa salvação. Mesmo que a pessoa tenha sido bom até o momento da salvação, ou aparentemente tenha feito o seu melhor, ninguém é merecedor da salvação. Vamos abrir em Deuteronômio 7 e 8. Velho Testamento. Deuteronômio 7 e 8. Não vos teve o Senhor aflição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Isso. Aqui é o testemunho em relação à escolha do povo de Deus, a escolha de Israel. Ele diz, não vos escolhi porque eres melhor do que os outros. Vocês eram os menores. Eu não te escolhi porque você fez alguma coisa grandiosa. Eu vos escolhi porque me aprouve. Tá? Isso, muitas vezes, é difícil para o ser humano entender que, como o Ivênio falou, tem um pouco a ver com a predestinação. Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente, Ele é soberano, inclusive nas suas escolhas. E aqui ele diz para o povo de Israel que ele não teve mérito nenhum. Assim como nós, na nossa salvação, não tivemos mérito nenhum. A gente foi escolhido por Deus e pela graça, alguns desde o nascimento já frequentam, já compartilham das bênçãos, e outros tiveram uma mudança durante a sua vida. Mas isso é graça e é dom de Deus.
E é isso que nós vamos conversar agora sobre o contrário de ações que nós possamos fazer, o que é que vem pela graça, né? Como é que a gente entende essa graça de Deus? Deus não nos amou porque nós somos úteis. Às vezes a gente acha que por estar frequentando a casa de Deus, por estar trabalhando na obra, sendo multitarefas na igreja, dando dízimo, cuidando dos aflitos, das pessoas pobres, nós estamos sendo melhores. Não, nós estamos devolvendo. Nós estamos devolvendo do muito que Deus dá na nossa vida. Quanto mais a gente enxerga essa graça de Deus, quanto mais a gente entende o quanto Deus foi maravilhoso para a gente, mais a gente tem vontade de doar. E não o contrário. A gente obedece porque a gente reconhece a graça de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas no trabalho, na obra do Senhor, acham que pelo muito fazer ou pelo muito demonstrar, sabe? A gente sabe que algumas igrejas oram em voz alta, clamam, façam orações mais intensas. Não tem nenhuma diferença de Deus escutar a sua oração no quarto, em silêncio, ou você fazer uma oração dita tão fervorosa, clamando a Deus em público. Pelo contrário, a Bíblia fala que muitas vezes a nossa oração, a nossa reclusão no quarto é melhor entendida por Deus do que a grande abertura, às vezes, a demonstração de trabalho, né? Muitas vezes a gente tem algumas igrejas, né, que falam, tem uma pessoa que faz oração, que a gente vai reunir com essa pessoa para levar a sua causa, vamos juntar tantas pessoas. Sim, nós vamos, o muito pode a súplica do justo, sim, muito pode, mas a súplica do justo, se você fizer na sua casa e compartilhar, e pessoas estiverem orando pela mesma causa, você vai ter de Deus a resposta pelo seu coração sincero, pela sua vida, pela sua integridade, e não no sentido de demonstração, de exaltação, nada disso, tá? Eu gostaria de ler Efésios 2, 8 e 9. Eu não. Alguém, por favor. Efésios 2, 8 e 9. O Marcão vai ler. Esse dá até para falar de cor, né? De cor, vamos lá, Marcos, de cor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Exato. Esse é o versículo que a gente tem que levar hoje. Se, como o Marcos disse, se alguém não decorou ainda, que memorize, porque é aí que a gente vai ter a base da nossa fé, a base da nossa salvação. Pela graça sois salvos, isso é dom de Deus, então não vem de vós. E o que eu gostaria de completar aqui é essa segunda parte que fala, isso não vem, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que será que Paulo enfatiza, já fala da graça, já fala que é dom, e já leva uma lascada para a pessoa e fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque ele já conhece, Paulo sabe do coração do homem. O coração do homem é doido para ajudar Deus na salvação. É doido para ter mérito. É doido para... O coração do homem, ele quer fazer alguma coisa pela sua salvação. É lógico que aqueles que já estão mais tempo na carreira da fé sabem que a salvação é uma coisa e as obras são fruto da salvação. Tá? Então, a gente não vai ter
exercer nenhum fator naquele ponto que já foi dado, naquela mudança que já foi feita. A gente vai refletir através das nossas atitudes, das nossas obras, tá? Mas aqui ele está falando sobre a salvação especificamente, tá? A salvação é pela graça, e ele já diz, não de obras para que ninguém se glorie. E aí a gente tem um tema que às vezes causa um pouquinho de confusão, que eu não sei se vocês vão querer entrar nesse mérito, sobre a perda da salvação, que algumas igrejas abordam, e que, eventualmente, ela acha que se você estiver atuando na igreja e estiver firme, você está dentro da salvação, e se você estiver em uma situação distante, você tem como perder a salvação. Alguém tem experiência nessa contexto aí? Alguém entende dessa área? Porque eu sei de ouvir, eu conheço isso aí só de ouvir. Ninguém sabe disso também. Tem algumas igrejas, né, Débora, que da linha jacobiana, né, da Jacó Armínio, que às vezes crê que é alguma pessoa que pode ter recebido a salvação e lá na frente perdido, né? Nós cremos aí na perseverança dos santos, né? Uma vez salvo, ele está salvo para sempre. Ah, mas ele de repente se perdeu, então ele não era salvo. Para nós é simples assim, ele não era salvo. Pensava que fosse, mas não era, né? E eu gosto muito da oração sacerdotal de Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, né, no capítulo 17, né? Jesus, no versículo 12, ele diz assim, ó, quando eu estava com eles, tá? Quer dizer, com aqueles que o Pai lhe havia dado, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, nenhum deles se perdeu. Então, aqueles que são de Cristo, ninguém vai se perder, ele não vai permitir isso. Ele é o nosso Salvador, né? O Paulo, como a gente estudou nas lições anteriores, né? A grande diferença de Jesus Cristo dos demais líderes das outras religiões do mundo é que ele é o nosso Salvador. Então, se ele nos salvou, nós não vamos nos perder, porque ele nos salvou. Né? Perfeito. Alguém mais? Eu queria fazer mais um comentário, Débora, nessa fala. Fica à vontade. Desse item, uma coisa interessante que o autor coloca aqui, o Timothy Keller, interessante. Às vezes a gente pensa, eu mesmo, tá? Poxa, Paulo tinha lá as suas habilidades enquanto não era cristão, né? Perseguia as igrejas, com aquele ímpeto, com aquela vontade, né? E a gente fala assim, bom, Deus escolheu porque ele era assim, então agora eu vou usá-lo dentro do cristianismo com esse mesmo ímpeto que ele tinha antes, agora no ímpeto de levar o evangelho. Mas não, o autor aqui deixa muito claro para nós, né, o Timothy Keller, ele diz assim, ó, Deus não nos ama porque somos úteis para ele, não, ele não nos ama porque somos úteis para ele. Ele nos ama pelo simples fato de que ele nos ama, ponto. Então, às vezes a gente fala, às vezes a gente leva a pensar, por exemplo, na própria vida de Paulo, né? Poxa, olha só, Paulo com toda aquela força que ele tinha, aquela força de vontade que ele tinha antes de Cristo, vamos usar essa força de vontade agora para Cristo, né? Não foi por causa disso que Deus escolheu. Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo porque ele o ama, simplesmente porque Deus o amou. Perfeito. Tem mais um versículo sobre a graça que eu gostaria de ressaltar aqui, que a gente está falando sobre ela, que é em Romanos 11, 6. Alguém além do Marcão vai ler hoje, porque o Marcão chegou arrasando, hein, Marcão? Eli, você está aí com a sua biblinha? Eli está meio deslocado hoje. Posso ler? Pode, faça favor, Edir. Oi, Débora, eu tô com um problema na minha tecnologia aqui, agora eu consegui. O Edir levantou a mão, ele já acertou. Depois então vai você... lá, Edir. O beleza. próximo. Edir, por favor. 11:6. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aqui ele está falando também da eleição do povo de Deus, do povo de Israel.
E eu achei um versículo tão simples, e eu nunca tinha me atentado tanto para esse versículo. Edir, você poderia ler de novo, por favor? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, o que ele diz aqui? Que o povo foi escolhido por conta da graça de Deus, e não pelas obras. Porque se fosse o contrário, não seria graça. A graça já não é graça. Graça é quando todo mérito vem de Deus. Então, aqui é uma oposição ferrenha, assim, no sentido da salvação e da eleição, nesse confronto da graça e as obras. Então, aí ele diz assim, se fosse pelas obras, já não seria mais graça. Então, perdeu o valor de referência. Ou ela é 100%, ou a gente atribui 100% o mérito a Deus, ou qualquer 1% que você infiltrar de ação ou de vontade própria, já perdeu, já não é mais graça. Se não fosse assim, já não é mais graça. É o que ele diz nesse texto de Romanos. E é o que a gente tem que levar para a gente. Nós devemos a ele todo o mérito e devemos a ele toda a graça da salvação. Devemos praticar boas obras, devemos ter uma conduta própria, devemos nos portar como cristãos autênticos? Sim, pela árvore se conhece os frutos. Simples. Não tem como a gente... A mamãe... Peraí só um minutinho. Não tem como a gente se comportar de uma outra forma que não seja expressando a nossa gratidão por tudo que ele fez por nós. Então, assim, é importante, as obras são reflexo, nenhum momento elas entram no mérito da salvação. Pode falar. Eu gosto dessa classe porque tem minha mãe, meu pai, meu marido, só falta o meu filho que está na outra classe dos jovens. Débora, muitas vezes a gente faz as obras, faz alguma coisa, não com medo de perder a salvação, mas com medo de ser castigado. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, faz tanto tempo que eu não vou na igreja, eu preciso ir na igreja, porque senão Deus vai me castigar. Quer dizer, às vezes a pessoa faz alguma coisa, não porque ela faz aquilo em gratidão ao que Deus fez por ela, salvou por ela sente prazer, ela faz aquilo de medo de Deus dar um castigo se ela não fizer aquilo. Então, isso também não é válido, porque a gente sabe que Deus não vai castigar porque se eu não vou na igreja, porque eu deixo de ler a Bíblia, porque eu faço alguma coisa. Ele tem um amor incondicional por mim, não é o que eu faço ou deixo de fazer que ele vai me deixar de amar. Mas, às vezes, inconscientemente, a pessoa faz as coisas com medo de ser castigada. Certinho, perfeito. Perfeito. Deixa eu falar mais uma coisa, aproveitando a fala da sua mãe, da dona Ivani. O texto que o Marcos leu aqui, o comentário que eu vou fazer aqui, se vem das nossas aulas lá do ano passado, viu, Marcos? O texto que ele falou de história aqui, de Efésios 2, de 8 a 9, eu queria falar de novo e ler o 10, tá? Para pegar essa fala da dona Ivani. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então está muito claro que a nossa salvação é pela graça tão somente, tá? E essa graça, ela vem através da fé, e a fé é o próprio Deus que nos dá. O texto está dizendo que a fé é dom de Deus, tá? Olha só, para eu ser salvo, é só Cristo quem me salva. Para isso eu preciso ter fé. E Jesus Cristo, através do Espírito Santo, me dá essa fé. Me dá essa fé. Aí ele fala, não de obras para que ninguém se glorie, tá? Mas olha só o 10. Pois somos feitura dele, ou seja, somos criação de Deus, somos o poema, a poesia, a obra máxima de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, esse texto de Paulo ele deixa muito claro para nós aqui, no verso 8, que nós não somos, no verso 8 e 9, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras, né?
E a Bíblia é muito clara que essas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, olha só, tudo que de bom que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, então vamos recorrer lá aos 10 mandamentos, né? Honra teu pai e a tua mãe, não mentirás, não dirás falso testemunho, não assassinarás, adorarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, todo teu alma, todo teu entendimento. Tudo isso são obras que Deus preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. E o apóstolo João, escrevendo a carta, o livro do Apocalipse, no capítulo 14, o verso 13, né? Ele diz assim, ó, então ouviu uma voz do céu, a visão que João estava tendo. Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então todos que morrem no Senhor, João está dizendo, bem-aventurados. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que não vai nos acompanhar para toda a eternidade? As obras que nós andamos nela aqui nessa nossa vida terrena, que Deus de antemão preparou para que andássemos. Não são elas. Então, a palavra de Deus, ela vai linkando tudo. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E essas obras vão nos acompanhar por toda a eternidade. É o que João diz no Apocalipse. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer a respeito dos galardões, né? Ele vai falar sobre essas obras que nós, aqui na Terra, andamos. Mas como o objetivo nosso aqui dessa lição de Gálatas é deixar firme, bem firmado o conceito de que a salvação nossa é só pela graça, a salvação nossa é só pela graça. Então, tá bem linkando esses dois pontos. Ótimo. Tem 5 minutinhos aqui finais, que eu acho que a gente conseguiu entender essa primeira fase da lição, a gente dividiu em duas aulas, e eu gostaria que alguma pessoa que ainda não comentou nada, se a pessoa puder responder, a pergunta diz o seguinte, já aconteceu de você se pegar achando que merece a graça de Deus? O que o leva a pensar assim? Então, alguma atitude, alguma coisa que você fez, que você se achou merecedor da graça? Alguém pode participar? Os quietinhos. Senão, os falantes vêm à tona. Então, já que os falantes vão ter vez, funciona ao contrário. Às vezes, quando surge uma oportunidade que eu posso ajudar alguém, o valor é inverso. Eu me sinto mal porque o bem que eu faço mostra o quão distante eu estou da vontade de Deus, o quanto eu estou aquém do propósito dele. Então, por mais que eu tente fazer o bem, por mais que eu tente ajudar alguém, funciona ao contrário. Algo dentro de mim me mostra o seguinte, que aquilo não é um mérito, aquilo só mostra que eu sou um pecador e que eu estou muito distante do propósito que Deus quer que eu tenha na minha vida. É isso. Ótimo. Mais alguém? Eu entendo assim que a fé cristã, né, o valor dela é a fé em Cristo. O valor dela não está naquele que crê, mas naquele em quem eu creio, né? Naquele em quem eu confio. Consequentemente, eu aceito a graça do Senhor justamente por isso. Porque o valor não está em mim. O valor vai estar naquele em quem eu creio. Às vezes as pessoas comentam, né? Não importa em quem você crê, desde que você tenha convicção disso, tal. Não. O objeto da nossa fé é Cristo, único e exclusivamente. Né? Ótimo. Eu acho que essas duas falas, elas refletem bem que vocês são cristãos verdadeiros, cristãos com C maiúsculo. Porque quanto mais próximo da luz, mais a gente enxerga a nossa pequenez. Quanto mais próximo de Cristo a gente está e próximo do que ele fez por nós, relembrando, porque
essa carta de Gálatas vai relembrar muita coisa de como nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos obedecer a Deus por amor a tudo aquilo que ele fez. E isso, tanto a fala do Roberto quanto do Marcos, elas demonstram bem que vocês estão cientes da pequenez e de quão distante seria o que a gente pudesse fazer para merecer alguma coisa. Nós não somos merecedores mesmo, e como o Ivênio falou, até a fé que a gente tem é dom de Deus. Até a vontade que a gente tem de adorar é dom de Deus. Então, nós devemos ser submissos, nós devemos estar plantados junto à figueira, unidos em Cristo, para que a seiva corra na nossa vida e a gente tenha disposição, para que Ele nos traga essa motivação. Até a motivação de louvar vem de Deus, até a motivação de adorar vem de Deus. Então, o que a gente pode fazer é se submeter e obedecer, porque o resto, até a força, até o empenho, vem do próprio Deus. Débora, uma vez eu conversando com um arminiano, né, e os arminianos defendem o desenvolvimento da salvação, né, e aí ele estava falando exatamente isso, né, então, assim, não, eu sou salvo, mas é preciso que através das obras, através da minha vida espiritual, eu faça o desenvolvimento da minha salvação para que eu não a perca, né? Veja, isso parece uma certa piedade, né? Parece uma certa humildade, onde, assim, como se eu não fosse merecedor e através das minhas obras eu me tornasse merecedor. Assim, mas a Bíblia é muito clara que nós não somos merecedores, não importa o que a gente faça, né? Então, é necessário que através das nossas obras a gente desenvolva, não a nossa salvação, a nossa vida cristã. É necessário que a gente, através da nossa, desenvolver a nossa espiritualidade, para que a gente tenha uma espiritualidade mais madura, para que não haja qualquer vento de doutrina que nos leve para lá ou para cá, né? E que também, através das nossas obras, a gente possa cumprir também mandamentos de Cristo, no sentido de ajudar os outros, né? Atender os necessitados, as viúvas, os órfãos, os pobres. Mas isso não é para a nossa salvação. Isso é para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Essa que eu acho que é uma questão que às vezes as pessoas... Existe uma falsa piedade nisso. Porque, no final de contas, parece que eu sou piedoso através desse desenvolvimento, mas o que está por trás é que, né, nessa cortina, é que eu, então, através das minhas obras, desenvolvo a minha salvação. E anulo, através disso, o sacrifício de Cristo. Sobre essa fala sua, se os irmãos puderem abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, tá? É interessante, é o entendimento, tá? As pessoas acham isso na Bíblia, mas a questão é o entendimento, a interpretação que se dá. Então, Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Agora, olha o link com o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, é mais ou menos assim. Um teólogo comentando sobre esse texto de Paulo, ele diz assim, eu trabalharei como se tudo dependesse de mim. Orarei sabendo que tudo depende de Deus. Deus produz tudo e nós agimos em tudo. Ele, Deus, produz os nossos próprios atos. Deus é o único autor e fonte. Nós somos os únicos atores. Então, esse desenvolver a salvação, eu entendo aqui o Paulo dizendo, né? Nós, no momento da nossa conversão, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, é algo instantâneo que acontece na nossa vida, né? Como Jesus escreveu, como Jesus ensinou lá a Nicodemos, capítulo 3 de João.
Mas nós entramos num processo de santificação, já sou salvo, não perco mais a salvação, mas num processo de santificação que Deus vai nos preparando, certo? Para a vida eterna com Ele lá no céu. Por isso que Paulo diz, ó, esse desenvolver a salvação é Deus produzindo, efetuando em nós, tanto realizar, tanto o querer como realizar. Ou seja, tudo depende de Deus. Então, eu não posso cair como é que chama? No orgulho, né, de achar que eu tô ajudando Deus na minha salvação. Não. Deus está trabalhando em nós. Então, essa é a forma que Deus age em nós, nos levando na perseverança dos santos, né, para a nossa vida, o caminho da nossa vida eterna. Paulo escreve isso aqui, deixando claro aqui para os crentes de Filipos, tá? É importante essa. Essa divergência de fala, né? Às vezes algumas igrejas até se baseiam nos versículos, né? Como você falou, eles tiram um versículo isolado para justificar a fala deles, e o que não é correto. A Bíblia, ela é única, ela é completa. Então, assim, não pode tirar um versículo, porque está escrito, desenvolvei a vossa salvação, e aplicar isso como uma continuidade, você tem que ajudar no processo, ou você pode melhorar o processo, aprimorar, não. Depois da salvação, chama-se santificação. Dali, você se tornar santo mais próximo de Cristo possível, entendeu? Nunca a gente vai chegar no alvo, mas o objetivo nosso é santificar através da imagem de Cristo, olhando para o alvo, né? Então, esse é o nosso objetivo, não desviar, porque também a gente não vai abordar aqui, porque já encerrou o nosso horário, mas nós somos falíveis, nós somos pecadores. Satanás vai nos tentar justamente nos pontos em que ele sabe da nossa fragilidade. Então, a gente tem que estar bem ciente de que nós vamos ser tentados, sim, né? Mas a nossa salvação está em Cristo e firmada em Cristo. Confere? Também, sim, e até a santificação, Débora, até a santificação é Deus fazendo a obra em nós. É Deus fazendo a obra em nós. Ou seja, tudo depende dele, ele é autor de tudo, inclusive da nossa santificação. Amém. Amém. E que por si só o homem é incapaz de obter a salvação, né? Somente pela graça. Sim. Somente pela graça de... Ótimo. Mais alguém? Senão a gente vai encerrar nossa primeira fase aqui. Obrigada a todos. Tem muita gente nova. Eu não consegui ver o chat, mas eu vi que tem bastante gente chegando, todos muito queridos, e se vocês quiserem participar, são bem-vindos, senão os faladores falarão. Aqui a gente... Viu, Débora? Tivemos hoje aqui, conferindo aqui, 19 pessoas hoje, tá? Então, acho que... Graças a Deus. Deus tem usado esse canal de escola bíblica para a gente desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa santidade. Quanto mais a gente souber da Bíblia no nosso testemunho, mais firme a gente vai conseguir se manter, né? Então, a gente agradece a Deus essa oportunidade da aula online, da aula virtual, para todo mundo estar perto, apesar de estar longe. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo, convide outras pessoas, e a gente vai divulgando esse nosso debate. Bom? Eu vou orar para a gente encerrar. Pois não, Roberto? Só deixar o meu registro. Marcão, saudade de você, rapaz. Isso é muito importante para mim. Joia, Boa, todos querido. muito queridos. Eu vou orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque tu tens preparado, Senhor, oportunidades de conversarmos sobre a tua palavra, conversarmos sobre princípios e fundamentos da nossa fé, que nos respaldam, Senhor, e nos confortam também, sabendo que tudo vem de ti, que a nossa vida já está entregue nas suas mãos e que nada pode nos separar do teu amor, ó Pai. Nós te louvamos porque nós tivemos
muitos queridos, muitos amigos aqui na aula e estão se prontificando a dividir conosco o seu tempo e estão, Senhor, também preparados para ouvir da tua palavra e para nos fortalecermos mutuamente, ó Pai, que isso é muito importante nesse período de distanciamento, que nós possamos ser apoio uns dos outros, ser pessoas que continuam firmados na tua fé. Dá-nos, Senhor, um domingo em paz, ajuda, Senhor, aqueles que voltarão à tua casa à noite, esteja com as nossas lideranças, esteja com a votação de presbíteros e diáconos, conduze, Senhor, cada passo desse processo, e esteja, Senhor, nos ajudando para que a tua igreja esteja firme, para que a tua igreja esteja, Senhor, debaixo da tua poderosa mão e esteja sempre conosco. Te pedimos desde já e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço domingo a todos, então, gente. Até mais. Bom domingo, irmãos.